Fala pessoal, essa semana Deus estava falando comigo sobre depressão, novamente sobre o propósito de vida. E cara, o Senhor, Ele falou muito comigo sobre como a gente está aqui e não é por acaso, e a gente faz as coisas por acaso. Gostaria de compartilhar com vocês um versículo muito importante que me fez refletir isso. Antes disso, gostaria de falar que o porquê que eu estou gravando esse vídeo, porque eu tenho uma fase na minha vida, onde eu tive uma fase de depressão na minha vida, uma fase onde tudo na minha casa virou briga, onde tudo virou gritaria, tudo virou discordância, que eu não conseguia sentir mais amor por aqueles que eu sempre senti, eu não conseguia mais ver propósito onde eu sempre tinha visto, e foi onde minha vida tudo foi por água abaixo. Eu não sei se você está passando por uma fase dessa, ou se você já passou, ou se você pode passar, porque todos estão propensos a isso, ainda mais num mundo como hoje. Mas foi exatamente quando eu comecei a fazer o que esse versículo fala. Não importa quanto vemos, nunca nos satisfazemos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. E essa é uma frase de Eclesiastes, versículo 1:8, onde Salomão fala que ele tentou de tudo, tentou todos os prazeres, ele já fez de tudo. Ele tentou a bebida, ele tentou todo tipo de sexo, ele tentou todo tipo de droga, tentou tudo. Nada satisfazia ele. E isso falou muito comigo, porque foi numa fase da minha vida onde que eu pensei que eu estava liberto, onde eu pensei que eu fazer tudo que eu podia fazer era a verdadeira liberdade. Só que Deus, ele foi começando a tratar que onde que eu estava caindo não tinha fim. Que onde que eu estava caindo era um buraco sem poço, onde eu achava que tudo que eu estava fazendo estava livre, estava liberto, não precisava da opinião dos outros. Mas na verdade, quanto mais eu fazia, coincidentemente, mais eu ficava triste. Mais eu arrumava briga aqui em casa, mais eu não conseguia olhar para os meus pais, mais eu não conseguia conversar mais com a minha irmã. E isso foi um estado até o ponto que eu não tinha mais relacionamento com as pessoas que eu amava. E isso foi uma coisa muito triste, porque mesmo muito novo, eu sofri muito nessa época da minha vida. E o Senhor, ele falou comigo, cara, olha tudo que eu te mostrei. E hoje eu estou numa uma vida onde o Senhor tem falado comigo sobre o propósito, e tudo que eu vejo aqui é que, na verdade, isso daqui era uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade tá em a gente fazer o que muitas vezes a gente não quer fazer, tá em aguentar muitas vezes o que a gente não gosta de fazer para agradar a Deus. E isso traz propósito, e isso me traz felicidade, né? O que eu gostaria de falar é que Salomão, um dos caras que eu mais gosto, escreveu isso, e por isso que eu fiquei muito feliz, porque ele é um cara que ele viveu uma vida muito parecida comigo, mas por muito mais tempo, com muita mais sabedoria. Ele tentou todos os prazeres, cara, todos os prazeres. E no final da vida dele, no versículo, no capítulo 10, perdão, no capítulo 12, o penúltimo versículo, ele fala: aqui termina meu relato, essa é a minha conclusão. Tema a Deus, obedeça seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará para todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou o mal. E, cara, eu gostaria de falar pra você, eu não sei em que fase da sua vida você tá, eu não sei se você tá rebelde, se você tá revoltado, eu não sei se você tá se afundando em apostas, eu não sei se você tá colocando a sua fé no mundo e, na verdade, sua mãe tem câncer e você não sabe mais o que fazer. Mas o que eu posso falar pra você é como que a criação é melhor que o Criador. Como que os prazeres que você vai achar aqui vai ser o melhor prazer do que você vai achar no Criador, que te chamou de filho, mesmo você sendo inimigo dele, mesmo eu sendo inimigo dele. Como que você vai achar a cura terrestre, sendo que o Criador criou o mundo e ele te vê, e ele te ama, e ele está pronto para te ajudar? Eu não estou falando que você não pode ser curado por medicina, eu não estou falando que a sua depressão é uma depressão que é emocional, algo do tipo, mas estou falando que como as coisas nessa terra podem ser melhor do que do que aquele que criou as coisas dessa terra. Pessoal, eu demorei em torno de 3 anos a 4 anos, mentira, um pouquinho menos, de 2 a 3 anos, para entender que nada aqui poderia me satisfazer. Que esse mundo não foi chamado para me agradar, mas que eu fui chamado para agradar meu Criador. E assim eu fico feliz com isso. Assim eu me sinto contente, assim eu me sinto cheio, assim eu sinto que eu tenho um propósito. E eu creio que a maioria das pessoas que pode estar assistindo esse vídeo não sabe o seu propósito de vida. Eu creio que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo ainda não sabe por que foram chamadas para estar aqui na Terra. Isso pode ser frustrante, e é frustrante. Mas o que eu quero falar para você hoje é: Deus te escolheu e Deus está pronto para revelar isso para você. Deus é o único que pode satisfazer todos os seus prazeres. Eu tenho 18 anos, cara. Eu sou muito novo, eu sou muito grato a Deus por Ele ter me mostrado isso. Eu entreguei tudo que eu tenho nas mãos dele e hoje em dia eu não tem como viver uma vida mais prazerosa, com mais propósito. Eu vivo uma vida que muitas das vezes é muito difícil, e mais difícil do que aquela que eu vivi em 14 anos às vezes. Mas é uma vida com paz. Deus, ele não nos promete uma vida sem aflições, mas ele nos promete uma vida cheia da presença dele se você buscar.
E, cara, é muito louco, porque eu vivi tudo que eu vivi, e hoje em dia eu vivo com a presença daquele que tudo criou. Cara, isso é muito louco. O que eu gostaria de falar pra você é, se você continuar nessa vida de querer buscar prazeres terrenos, querer fumar, querer beber, e assim achar que um dia você vai chegar e falar assim, nossa, eu tô contente, de verdade, né? De verdade, porque esse é o negócio. Tem pessoa que fica 30 anos contente, só que até o momento que tudo acaba, né? O prazer acaba, entra depressão, entra ansiedade, entra vontade de se matar, e assim como eu tive. Então, tudo acaba, né? Então, o que eu gostaria de falar pra você é, cara, eu acredito que se Deus revelou você pra ver esse vídeo agora, que você pode pegar isso e falar assim, cara, Deus me olhou hoje, Deus me viu hoje, Ele permitiu que eu visse um vídeo desse, e eu espero que você realmente possa entender um pouquinho mais sobre Deus, o Criador. Ele te espera, Ele morreu por você, e o tempo é chegado. Jesus está voltando, e não tem muito tempo para você se aproximar dele. Ele te espera. Em nome de Jesus, que você e sua casa seja abençoado, e amo todos vocês que estão assistindo, e sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de falar do Senhor para vocês. Glória ao Senhor. Amém.